Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus tinha entrado em Jericó, estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era muito baixo. Então ele correu à frente e subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, hoje eu devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo: ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação. Meus irmãos, hoje esse evangelho que narra a passagem de Jesus por Jericó e o encontro com Zaqueu é realmente uma narrativa muito expressiva que mostra a essência da missão de nosso Senhor Jesus Cristo. No final do Evangelho, ele conclui dizendo: o Filho do Homem veio para o que está perdido. Meus irmãos e irmãs, é muito consolador para nós passagens do Evangelho como esta. A palavra de Deus diz: quem diz não ter pecado é mentiroso. Diz também a carta aos Romanos: todos pecaram e foram privados da glória de Deus. Que bom saber que Cristo veio para nós, para mim, para você, para todos nós que somos pecadores. E nossas faltas não nos afastam dele, em sentido que ele oferece a salvação. Quando entrou na casa de Zaqueu, e Zaqueu expressou, tocado pela graça, tocado pela presença de Cristo, Zaqueu expressou seu propósito de conversão: devolver o que havia roubado 4 vezes mais, partilhar com os pobres, uma experiência concreta de conversão. Jesus disse: hoje a salvação entrou nesta casa.
Ele é o Salvador. E entrando na casa de Zaqueu, e com sua santa presença, tocando o coração daquele pecador público, o resultado é uma profunda contrição, um profundo arrependimento. Meus irmãos e irmãs, também o arrependimento, também a contrição é resultado da ação da graça divina. E aí eu pergunto a você, meu irmão, você já fez, por certo, você já fez muitos pedidos a Deus, mas pergunto, você já pediu arrependimento a Deus? Devemos pedir. No Evangelho, Jesus disse que quem convence o mundo contra o pecado é o Espírito Santo. Então devemos pedir ao Espírito Santo que Ele nos dê esse convencimento do nosso pecado. Não é um sentimento de culpa, é uma contrição, é diferente. É uma contrição, é um arrependimento, é algo positivo, é um sentimento de pesar, de dor por nossos pecados, mas ao mesmo tempo, por ser efeito da ação da graça divina, é acompanhado de confiança no amor, na misericórdia de Deus. Não é acusativo. Acusador é o inimigo de Deus. É um convencimento em vista à redenção, à salvação, à santificação. Na leitura da carta de São Paulo aos Tessalonicenses, ele exorta os tessalonicenses e ele diz que está rezando pelos tessalonicenses: não cessamos de rezar por vós, para que o nosso Deus vos faça dignos da sua vocação. Pois bem, para vivermos nossa vocação, para vivermos nosso batismo, é preciso esse encontro com Cristo, meus irmãos. Como é importante esse encontro com Cristo! O documento de Aparecida enfatizou muito essa necessidade do encontro com Cristo. É por isso que muitas vezes aqui vos convido a retiro, até com insistência. Falo na minha comunidade, vamos fazer um retiro, se você quiser, porque é muito importante o encontro com Cristo. Meu encontro com Cristo se deu quando tinha 18 anos, meus irmãos. Graças a Deus tinha tido infância cristã, na zona rural. No entanto, não foi suficiente. Quando falta o encontro mais profundo com Cristo, muitas vezes, no momento da vida, às vezes afastamos. Eu também afastei na adolescência. Aquele, digamos, substrato católico da infância, que é um valor grandioso. Nossos pais nos encaminhar para a catequese, para fazer primeira comunhão, antes disso trazer-nos à igreja para o santo batismo, que coisa linda, claro, isso é importante. Depois também a confirmação, é muito importante, mas quando falta o encontro com Cristo, muitas vezes a fé não é robustecida, não é forte. Paulo está exortando os tessalonicenses para que Deus os faça dignos da sua vocação, ou seja, da vocação de ser seguidor de Cristo, de ser discípulo missionário, discípulas missionárias de nosso Senhor Jesus Cristo, referindo-se à comunidade de Tessalônica. Esse é um chamado para todos nós. É importante esse encontro, como disse São João Paulo II, de olhos abertos e coração palpitante com o Senhor. Essa foi a experiência de Zaqueu. Claro, para isso ele teve que despojar-se do seu respeito humano. Era um homem rico. Imaginemos um homem rico subindo numa árvore.
Não nos assusta as crianças subir nas árvores, nossa infância, né? Mas uma pessoa da sociedade subir numa árvore, mas tal era o seu desejo de ver Jesus. Havia um sentimento de sinceridade no seu coração, e ele passou por cima do seu respeito humano e subiu para ver Jesus. Para ver Jesus. Eu fico imaginando, porque os evangelhos narram o essencial, mas a gente pode também intuir as entrelinhas. Eu fico imaginando Jesus caminhando na rua de Jericó, caminhando, de repente ele vê, um pouco distante, chama atenção, aquele homem adulto na árvore, no sicômoro. Ele vê, havia muitas pessoas da cidade ali ao redor dele, naturalmente, e ele pergunta: quem é esse senhor? E respondem: é Zaqueu, é um cobrador de impostos, é o chefe dos cobradores de impostos. Eram tidos como pecadores públicos e eram desprezados pelos judeus porque estavam a serviço dos romanos nos impostos. E Jesus, o coração de Jesus, o sagrado coração de Jesus, que veio para o que está perdido, veio para os enfermos, não para os sãos, se enche de compaixão. E naquele pequeno espaço, de quando Jesus o viu, até passar perto do sicômoro, Jesus formula a decisão: vou na casa dele, eu vou jantar na casa dele. E quando passa perto, certamente pergunta antes: qual o nome dele? Ah, é Zaqueu. Quando passa perto, eleva o olhar na direção e diz: Zaqueu, desce depressa, eu vou na sua casa. Eu tenho a impressão que Zaqueu quase caiu da árvore. Quase caiu da árvore. Ele me viu, ele me olhou, ele me chamou pelo nome. Isaías 43, falando do amor de Deus: és precioso a meus olhos, eu te aprecio e te amo. Eu te chamo pelo nome. Meu irmão, minha irmã, você é especial para Deus. Nunca permita que suas fragilidades se tornem obstáculo para a sua confiança no amor de Deus. Ele te ama, Ele transpõe o pecado, Ele transpõe nossas fraquezas. O Papa Francisco disse: a maior alegria de Deus é perdoar. Por isso, fortaleçamos nossa confiança na misericórdia de Deus. Claro, não nos acomodando ao pecado, mas conquistados pelo amor de Cristo. Paulo diz: o amor de Cristo nos constrange, quer dizer, nos impulsiona. Conquistados pelo amor de Cristo, sintamos confiança na misericórdia e sintamos fortalecidos na nossa luta contra o pecado. A vida cristã é luta, é batalha, mas a experiência do amor de Deus nos fortalece, porque enche o nosso coração de confiança. Desde o Antigo Testamento, o povo fez a experiência do amor de Deus, da sua infinita misericórdia. E o salmo responsorial hoje: misericórdia e piedade ao Senhor. Ele é amor, é paciência, é compaixão. O Senhor é muito bom para com todos. Sua ternura abraça toda a criatura. Fortaleçamos-nos sempre, meus irmãos e irmãs, e cultivemos
com uma certa assiduidade, não deixando passar muito tempo, nossa participação no sacramento da penitência. Me lembro de Dom Eusébio, numa homilia, ele disse: pode ter alegria maior do que se aproximar do sacerdote, confessar nossos pecados e sair dali livre como um passarinho, pela absolvição sacramental. Não sejamos negligentes em relação ao sacramento da penitência. Temos acesso ao trono da misericórdia. Jesus disse a Santa Faustina o quanto ele nos envolve na sua misericórdia no sacramento da penitência. Portanto, tenhamos consciência que o sacramento da penitência é o trono da misericórdia de Deus e jorra uma fonte inesgotável de amor, de perdão que nos é oferecido, meus irmãos e irmãs. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Por mais difícil que seja seguir tua